António Leitão Amaro, Rui Rio hoje disse que não se justificava a ida do Primeiro-Ministro à Comissão de Inquérito, ainda assim deu a entender que suspeita que António Costa sabia do encobrimento. De que forma é que essa suspeita pode ser esclarecida? Boa noite. Primeiro, o Rui Rio disse que António Costa deve prestar esclarecimentos ao Parlamento. Disse-o. Mas não numa comissão parlamentar e, portanto, de inquérito. O próximo momento em que António Costa estiver num debate quinzenal, seguramente essa matéria é uma matéria com a qual ele tem que ser confrontado. Eu creio que, e foi isso que ele disse, Rui Rio, há aqui uma responsabilidade política, neste caso, pela gestão do Governo e a responsabilidade política de António Costa. Já lá vamos à sua questão, a seguir sobre o conhecimento ou não, mas creio que a resposta de Rui Rio é o lugar adequado, normal para um Primeiro-Ministro responder é na interpelação que acontece a cada 15 dias. Qual é que seria o problema do Primeiro-Ministro estar na Comissão de Inquérito? O que Rui Rio diz é que não há memória em Portugal disso ter acontecido, sendo que diz que há, por outro lado, há este instrumento normal, que ainda por cima, desde há uns anos, estes debates passaram a ser não mensais, mas quinzenais. Eu diria que se António Costa fizer aquilo que fez em outros momentos, que é não responder às perguntas no Parlamento, ou dizer, como disse sobre isto, que não havia assunto, que era exploração política, de aproveitamento político de outros partidos, que o Ministro não sabia. Se António Costa persistir em fugir à responsabilidade ou às respostas, eu admito que o PSD considere os instrumentos parlamentares disponíveis. Relativamente ao conhecimento ou não de António Costa, o que disse Rui Rio, acho que é uma coisa que qualquer português compreende, é o normal num governo é que matérias com esta gravidade, tendo sido o conhecimento do Ministro, o Ministro remeta e informe o Primeiro-Ministro. O que ele disse foi o normal nestes casos é que seja, e até disse, é preciso perceber se é verdade ou não que o Ministro soube. E, portanto, nós temos oportunidades, vários instrumentos, eles devem ser todos utilizados no Parlamento. Este é um caso grave demais. É um caso grave demais pelo que aconteceu em si próprio. Armas, várias delas muito perigosas, terem sido roubadas das instalações supostamente protegidas do Exército. E depois é grave toda a forma como as autoridades políticas e militares lidaram com isto. Ou seja, nós chegámos a ouvir do governo, deste governo, de António Costa, que se calhar nem sequer tinha havido roubo, que depois as armas já tinham sido todas recuperadas, depois não se sabia de mais nada, se calhar podia ter sido só uma pessoa. Já chegámos a ouvir que o Ministro não sabia de nada. E chegámos a ouvir sobre esta história que tinha sido uma pessoa sozinha, depois o próprio encobrimento tinha sido só gerido ou realizado por uma pessoa, depois afinal já era o superior na Polícia Judiciária Militar, depois a seguir já havia o chefe de Estado-Maior do Exército, depois a seguir já era o chefe de gabinete e fomos descobrindo passo a passo que nos estão a mentir. Nos andaram a mentir e a esconder coisas. E no que diz respeito às consequências políticas, elas já aconteceram, já foram assumidas essas consequências políticas com a saída do Ministro Azeredo Lopes? Se foram assumidas algumas consequências políticas, eu creio que a forma como o Primeiro-Ministro tem andado a lidar com isto, e isto aconteceu, é um padrão. Sara, Ou seja, a minha pergunta era no sentido de fica por aqui em termos de responsabilidade política, o que tinha para acontecer já aconteceu? Evidentemente que não, Sara. Então o que é que pode acontecer ainda mais? Repara, o que é que pode acontecer, o que é que isso quer dizer? O que pode acontecer é um exercício de responsabilização política, é uma assunção de responsabilidade com consequências, no caso do Ministro, tardias e muito demoradas de demissão. No caso dos outros responsáveis, e nós já temos hoje uma responsabilidade que não é retirada do Primeiro-Ministro de ter, ao longo deste ano, cultivado uma cultura, não apenas no caso de Tancos, nós vimos isso inicialmente no caso dos incêndios, nós vimos isso, por exemplo, a propósito das falhas nos comboios ou no Serviço Nacional de Saúde, o padrão é sempre o mesmo. Vimos isso, por exemplo, quando foi a história dos SMS e das obrigações declarativas que envolveram António Domingos e Mário Centeno. O padrão de António Costa é sempre procurar evitar a responsabilidade, fazer de conta que o assunto não deve ser discutido. E neste caso, se provar que de facto o Ministro sabia e o Primeiro-Ministro também sabia, as consequências devem ser a queda deste governo, é isso? A saída deste Primeiro-Ministro? Eu devo lhe dizer uma coisa. Eu desejo profundamente
por este país que o Primeiro-Ministro não saiba. Devo-lhe dizer. Acho que se o Primeiro-Ministro sabe ou soube desta ação de encobrimento, deste crime, nós estamos a viver, eu diria, 10 anos depois de um Primeiro-Ministro que se envolveu aparentemente num conjunto de comportamentos de corrupção graves. Eu não estou a comparar as coisas, mas foi na nossa história democrática outro momento em que, em funções, comportamentos muito graves foram realizados por um Primeiro-Ministro. Se isto tivesse acontecido, eu sinceramente não tenho nenhuma informação que me diga que o fez, não estou a apontar essa suspeita. Rui Rio não apontou a suspeita disso. Num governo normal, não haveria ministro que não tratasse disto, não relatasse isto ao Primeiro-Ministro. A minha experiência como membro de um governo foi qualquer coisa de gravidade, o Secretário de Estado, no meu caso, partilhava com o Ministro e ambos partilhavam com o Primeiro-Ministro. E, portanto, o normal é que isso acontecesse. Eu espero que não tenha acontecido. Se em algum momento se provar que isso aconteceu, nós estamos a falar de algo da maior gravidade política e institucional que um país pode ter, e com certeza as consequências seriam naturalmente, deveriam ser muito duras. Não vale a pena estarmos aqui a especular enquanto não houver evidência sobre isso. Mariana, sobre esta questão, sobre a gravidade deste assunto, pode ter ainda que consequências políticas para este governo? O assunto é grave. É grave em todos os aspectos. É grave sobre o que nos diz sobre as Forças Armadas, é grave sobre o roubo, é grave sobre o encobrimento, é grave sobre a devolução, é grave. É um assunto muito grave que mexe com coisas muito importantes do nosso país. O que nós temos até agora é que a gestão política foi desastrosa. Foi trabalhada, não teve jeito, o Ministro da Defesa não soube esclarecer bem, foi desastrosa. Mas uma gestão política desastrosa não é um delito grave político. O que se pode tornar muito grave politicamente, e não só politicamente, criminalmente também, é se prova que a informação sobe do nível do chefe de gabinete para o ministro ou para o governo. E é isto que tem que ser apurado. E é por isso que é urgente que haja uma acusação desta investigação, porque me parece que ninguém deve viver sob esta suspeita e nós temos de ter clareza. Não é afastar suspeitas sem as provar. Estamos perante um crime de encobrimento e temos que esclarecer exatamente o que é que se passou e até onde é que foi a informação. E acho que não devemos tirar gravidade sobre este assunto. Não podemos, antes de saber isto e antes de haver uma acusação e antes de haver um avanço, neste caso, na justiça, tirar nenhuma conclusão política a esse respeito. A conclusão política que neste momento podemos tirar é que, do ponto de vista político, o assunto foi mal gerido. Mas fica por aí. Até onde pode ir esta conclusão e quão grave pode ser, ainda estamos para descobrir, mas não temos como saber agora, e é por isso que repito que é importantíssimo que a Justiça chegue a conclusões, faça uma acusação, para que nós possamos saber exatamente o que é que se passou num caso com esta gravidade. E enquanto não avançar nesta parte judicial, António, justifica-se ainda assim a tal Comissão Parlamentar de Inquérito ou pode, no fundo, ser uma comissão simplesmente para tratar de questões de arremesso político e não propriamente para descobrir a verdade? Sério, eu acho que a cada semana se justifica mais. Eu, não querendo discordar, e não discordo quando a Mariana diz que houve uma atrapalhada na gestão política. O problema é que é mais do que isso, não foram só pessoas inábeis. O problema é quando nós vemos neste Primeiro-Ministro, e é um padrão que se espalha por todos os casos que envolvem membros do Governo com falhas objetivas, algumas delas falhas diretas de decisões, outros casos de falhas funcionais ou de gestão funcional. Cada vez que há um problema grave no Governo, o Primeiro-Ministro foge, mas, sobretudo, passa uma mensagem de que qualquer entidade ou pessoa que procurar querer fazer um esclarecimento político está a fazer um aproveitamento, está a querer tirar vantagens eleitorais. Sim, mas não se faz uma comissão de inquérito a isso, não é? Não se faz uma comissão de inquérito. A proposta, não, claro que não. A forma como o Governo gera os seus assuntos. Não, a questão não é esse. Não é esse uma questão de gerir o seu assunto. Nós temos hoje um problema grave em Portugal, que é os portugueses começam a ver na cúpula do Governo um Primeiro-Ministro que, perante falhas, umas operacionais, outras de decisão, dos membros do Governo e da Administração, procura que a responsabilidade seja política, seja distraída. Ele chegou a dizer que não se podia, aliás, uma tirada sobre tanques muito parecida com o que fez sobre Pedrógão. Não é possível, agora é o tempo da justiça. Eu recordo
que a investigação judicial faz é identificar um conjunto de factos para punir criminalmente os responsáveis operacionais. Isto não apura a questão da responsabilidade política. E muito rapidamente, para termos de terminar, António, eu queria só que respondesse à minha pergunta. Não há o risco desta Comissão Parlamentar servir apenas para acho que é muito claro que há esse risco. Até agora não consegui justificar, eu não estou a acusar nada. Estou a dizer não se pode justificar uma Comissão de Inquérito dizendo há um padrão na forma como o Governo gera assuntos delicados. Isto não é uma Comissão de Inquérito, isto é uma Comissão de Inquérito para fazer oposição. Não parece que seja o melhor instrumento o Parlamento ser instrumentalizado para isto. Este processo tem... Bem que há um objeto claro, uma investigação clara. Vá lá. Este processo tem falhas. Para concluir, falhas na defesa e no armazenamento das armas. Tem falhas que foram identificadas posteriormente no controle dos estoques. Nós sabemos ainda hoje que não se sabe o que é que foi roubado e o que é que foi encontrado. Nós temos falhas nas equipas de reação imediata. Os líderes das secretas portuguesas tiveram conhecimento do sucedido pelos jornais. A unidade de antiterrorismo reuniu só 2 dias depois. Nós temos problemas depois na resposta e na não identificação e andar um bocado a fugir e a esconder ao país a informação sobre a cadeia de decisão e de responsabilização. Portanto, no seu entender, a Comissão Parlamentar Mariana, serviria para isso? Há falhas, para esclarecer isso? Não, é para esclarecer toda a responsabilidade política no que aconteceu antes, no durante e no posterior, quer de autoridades políticas, quer de autoridades militares. Inclusive em governos anteriores, também Mariana, tem responsabilidades. Eu acho que sim. Sempre que há qualquer esclarecimento da parte do PSD, esclareça-se tudo. Porque o que nós não podemos é ter gente que acha, cada vez que há um assunto difícil, o melhor é fazer de conta que não é connosco, porque depois isso passa para o país e para as pessoas da máquina pública uma sensação de irresponsabilidade e impunidade. E não pode haver impunidade neste país. Muito rapidamente, por favor. Só para repor aqui. Eu, na altura, estava na dúvida, mas depois fui confirmar. Na altura da Comissão de Inquérito ao BES, na altura o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho respondeu por escrito. E, portanto, houve perguntas da Comissão de Inquérito que foram viabilizadas e que foram respondidas. Fica esse esclarecimento também. Mariana Mortágua, António Leitão Amaro, obrigado aos dois pela presença no Esquerda-Direita.